O futebol profissional é, dentre as coisas menos importantes, a mais importante, Arrigo Sacchi. É o nome do autor dessa belíssima frase. E nós agradecemos a você que deu o play nesse podcast, o nosso Footcast, que inicia-se com a discussão sobre a Champions League 18-19. E a gente vai discutir aqui quem será o campeão, quem não será o campeão e todo o balanço, né, com o Ajax, com todo mundo que chegou às semifinais do Barcelona, além dos dois finalistas, Tottenham e Liverpool. Tudo bem contigo, Vinícius Mosquen? E aí, Greg, e aí, Bruno, tudo certo, tudo beleza? Muita honra estar aí participando de mais um episódio do Footcast. Vamos falar finalmente então sobre futebol europeu, né? Um assunto que, se não me engano, a gente não tinha falado, ou se falou, não estava presente, mas aí é um assunto bem legal pra gente discutir aqui no nosso podcast, sempre lembrando que a proposta aí é falar do futebol aonde ele estiver, né? Então, estamos prestes a presenciar aí essa final da Liga dos Campeões, um jogaço depois do que eu acho que foram as melhores semifinais da história, né? Mas daqui a pouquinho a gente fala com detalhes sobre todas as fases, todos os jogos e vai ser um programa legal, tenho certeza. Bruno Ferreira, e você tá animado pra poder discutir? Mais que isso, você tá animado pela final da Champions League ou não? Primeiro, um olá aos presentes, né? Mas é uma surpresa essa final, porque acredito que boa parte dos torcedores, tanto de ambos os times que estão na final, quanto dos grandes times da Europa e os torcedores brasileiros dos grandes times da Europa, possivelmente não esperavam uma final como essa. Mas eu acredito que o bom futebol está sendo mostrado nessa Champions League. As zebras mais do que nunca apareceram e agora vamos ter um campeão, acredito que inédito, né? Não, o Liverpool já foi campeão 4 vezes, né? É que eu tô falando do Tottenham. Ah, você tá louco da cabeça. Então, essa questão de ser inédito, só se for o Tottenham, né? Porque o Liverpool já foi campeão 4 vezes, né? Ou 5 vezes. O Liverpool tá na fila aí já há algum tempo, né? Pra voltar a ser campeão da Champions. No ano passado bateu na trave e esse ano conseguiu chegar lá. Vamos ver se consegue agora disputar com um time pelo menos do mesmo nível, né? Se comparado ao nível técnico do Tottenham, o Liverpool tem uma chance muito maior do que se tinha em comparação ao ano passado contra o Real Madrid. Vini, eu sei que é difícil a gente, ainda mais quando se tem mata-mata, é difícil a gente olhar e falar assim, esse time mereceu ou não. Porque a gente gosta muito de falar do melhor futebol, mais bonito, mas mata-mata é quem fez o gol, isso é um fato. O jogador mais decisivo pode ser um jogo feio, horroroso, mas assim como a gente viu um Barcelona e Arsenal, que é uma final que me vem à mente agora, naquela final especificamente o Arsenal sendo melhor que o Barcelona, mas um jogador horroroso, que seria o Belletti, foi lá e matou o jogo. Então, o importante é ganhar o jogo. Você acha que Tottenham e Liverpool, tirando essa questão que eu quis falar sobre ser o cara decisivo, são as duas melhores equipes pra essa final ou não? Olha, como você disse, é muito difícil a gente definir isso porque é uma disputa de mata-mata e que qualquer lance diferente já pode definir um ou outro time que vai pra final, e é claro que a gente acabou até vendo isso, né, principalmente naquela semifinal ali entre Ajax e Tottenham, e justamente o Ajax é o time que eu iria citar como um dos melhores times que mereceria ir pra essa final, porque o Ajax passou pelo Real Madrid primeiramente, o Real Madrid que ganhou as últimas 2 ou 3 três Champions League, exatamente, as últimas 3 edições da Champions League. Não é à toa, claro que não era o mesmo Real Madrid sem o Cristiano Ronaldo, mas e daí ganhou, passou pelo Cristiano Ronaldo depois. E depois passou pelo Cristiano Ronaldo. E em ambos esses jogos foram contra Real Madrid e Juventus, não foi porque passou ali se defendendo, conseguiu um gol. Foi pra cima, né? É um time que foi pra cima. Se os jogadores estivessem jogando ali com, sei lá, camisas neutras, ou eu não conhecesse os jogadores, eu diria que os times eram invertidos, que era o Real Madrid que tava batendo ali o Ajax, porque o Ajax jogou muita bola e acabou perdendo por conta de um detalhe ali no final do jogo contra o Tottenham. Eu admito, estava torcendo pro Ajax durante todas as fases, fiquei um pouquinho decepcionado, mas eu colocaria o Ajax como um dos representantes aí dessa final, se fosse por merecimento, mas a gente sabe que não é. Não, e eu digo assim, por futebol bonito, eu acho que o melhor futebol da Champions League foi do Barcelona.
O Messi jogou essa Champions League muito que ele não via jogando nas últimas temporadas. Contra o Liverpool, até na semi, no primeiro jogo. Exatamente. Eu acho que o que o Messi jogou, fazia tempo que eu não vi o Messi jogar o que ele tava jogando nessa temporada e especificamente na Champions. Há muito tempo, né? Exatamente, fazia pelo menos umas 3 temporadas que ele não era tão decisivo quanto esse ano. Não só de poder de decisão, como em qualidade técnica. Mas daí a gente viu que não era só isso, né? Daí tem a malandragem ali dos jogadores do Liverpool, que a gente pode discutir daqui a pouco também, né? Mas eu acho que, agora trazendo pro Liverpool, eu acho que é um time que é muito divertido ver o Liverpool jogar. Eu acho que é uma equipe que consegue criar muitas chances de gol, é uma equipe que trabalha muito bem defensivamente, inclusive tem um zagueiro que talvez atualmente é o melhor zagueiro do mundo. Então, eu acho que o Liverpool acaba dando essa alegria de ver jogar, aquele contentamento pra quem gosta do esporte, pra quem gosta do futebol, só que daí tem aquela questão, né? Não tem nenhum cracaço de bola no Liverpool, não tem nada disso. É um futebol coletivo, de fato, como o futebol inglês geralmente é, né? Eu acho que até no Tottenham você tem um jogador mais craque, que pra mim o Harry Kane, entre todos os dois elencos, é o melhor jogador de todos, em questão de constância na carreira. O Salah fez uma ótima temporada 17 e 18, mas foi uma temporada. O Kane eu acho que pelo menos se mantém umas 4 temporadas muito bem. Então acho que entre todos os jogadores que estão nessa final, o Kane seria o melhor jogador. E ainda assim, eu acho o Liverpool mais time. Concorda, Bruno? Acredito que sim, justamente pelos pontos que você tratou. E colocaria aí que até essa semana eu assistindo, eu não lembro qual programa exatamente que eu tava vendo, mas até alguns comentaristas falaram o seguinte, que tratando sobre jogadores da seleção e tudo mais, eles falaram que o Firmino, ele é um jogador de clube, não de seleção. Que ele apresenta o seu futebol no clube melhor que na seleção. E uma qualidade inferior na seleção. Acredito que talvez eles estejam vendo alguns jogos do Firmino que eu não vi, né? Porque dos últimos 10 jogos que ele jogou muito bem. Mas eu tava achando que você ia falar o contrário, que ele tá indo mal no Liverpool, achei que você ia falar. Não, na seleção. E no Liverpool a gente sabe a qualidade que ele mostra, né? Sem dúvida. Eu acho que a única questão do Firmino, que eu não acho ele um craque. Só que, até por não ser craque, eu acho que às vezes se coloca em posição diferente daquilo que ele tá acostumado, daí cai o rendimento. E na seleção, querendo ou não, se arma um time em favor do Neymar e às vezes tira ele da posição dele. Por isso que talvez ele não renda tanto, mas aqui eu concordo com você que ele não joga mal na seleção, não. Até porque se a gente for levar em consideração as apresentações do Firmino com outros jogadores da mesma posição, a gente vai ver que ele se saiu muito bem nos últimos jogos, principalmente porque em alguns ele não foi titular. E mesmo entrando durante a partida, a gente vê que ele sabe como se apresentar em campo. O Firmino é um bom jogador, ele não surgiu pro futebol no Brasil, né? Ele saiu do Brasil, foi para a Europa e lá ele conseguiu mostrar o seu futebol, mas eu vejo que o Firmino ele se achou muito no Liverpool, porque o Liverpool hoje tem bons jogadores, mas não tem um cara referência como o Firmino. É claro que se a gente colocar o Salah, fazer uma comparação, é claro que o Salah é muito mais jogador do que o Firmino. Eu não acho. Eu acho. Sinceramente, eu acho que o Salah é muito mais jogador do que ele. Mas a importância eu acredito que seja equiparado para a equipe, sabe? O Salah ele tem uma qualidade técnica muito melhor do que o Firmino, mas eles, com relação à importância para a equipe, eles vão ter uma equiparação, tanto ele quanto o Salah e também o Mané. Mas e vale lembrar, né? Só trazer como essas equipes chegaram até aqui. O Tottenham saiu do grupo B, era o mesmo grupo que tinha Internacional e Barcelona. Classificou na última rodada do grupo, empatando com o Barcelona heroicamente lá no Camp Nou com um gol do Lucas Moura, que já vem decidindo desde da fase de grupos. Porque se perdia a vaga, a Internacional ficava em segundo. Daí com o empate ficou a mesma pontuação de 8, e daí eles passaram no saldo pela Inter. E foi aos 39 minutos do segundo tempo o gol do Lucas. Então o Lucas salvou Acostumado a decidir, então. Pelo menos nessa temporada, né?
E daí o Liverpool também deixou pra última rodada. Era um grupo que tinha Liverpool, Napoli e Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain acabou se beneficiando dos confrontos ali. Foi melhor nos confrontos ali com o Napoli e com o Liverpool. E Estrela Vermelha era o saco de pancada do grupo, todo mundo bateu. Daí na última rodada o Liverpool recebeu o Napoli, tava atrás na tabela, mas aí venceu de 1-0, foi mais decisivo, venceu, ficou empatado em número de pontos, mas passou no saldo. Então a gente viu que foram duas equipes que não passaram em primeiro, passaram em segundo nos seus grupos, e inclusive decidindo só na última rodada. Daí a gente chega nas oitavas de final. O Tottenham passou por cima do Borussia, venceu as duas vezes, venceu os dois jogos. É do que eu ia comentar, os dois times, eles tiveram, não é que teve jogo tranquilo, Ligou... tiveram pedreira desde o início, porque Exatamente. já são dois grupos extremamente difíceis, dos 4 times são 3, assim, no caso dos dois grupos, são 3 times que poderiam muito bem ter passado, não havia essa definição, né? Aí o Borussia foi o líder no grupo A, né? Sim. Então, com certeza, e sofreu 2 gols só. Não, durante toda a primeira fase. E a gente sabe que, mesmo sendo primeira fase, tem uma grande diferença entre você comparar a primeira fase da Libertadores e mata-mata e você comparar a primeira fase da Champions League e mata-mata. Vai ser a constância de qualidade vai ser exatamente igual. É claro que daí tem a questão do gol qualificado, gol fora de casa ali, que faz muita diferença, mas eu acredito que existe essa disparidade entre Libertadores e Champions League. Então, quando a gente fala de fase de grupos da Champions e mata-mata, vai ser a mesma coisa. Não, daí a gente tem o Tottenham passou por cima do Borussia nas oitavas e o Liverpool empatou de 0-0 com o Bayern em casa, parecia que ia ser perdido fora. Só que uma das questões que eu vejo do Bayern, por exemplo, é uma equipe que praticamente não renovou o seu elenco nos últimos anos. Ela mantém um elenco muito bom, só que envelhecendo e não conseguiu trazer jogadores à altura. Trouxe alguns jovens atletas como o Coman, alguns outros atletas ali que eu não vou lembrar o nome de todos agora, mas... Até o próprio Coman já foi muito contestado no passado. Mas o Bayern tá fazendo isso agora, né? Agora, até nessas últimas semanas, tivemos aí a despedida no mesmo jogo, que foi o final da temporada, do Rafinha, do Ribéry e do Robben. Então, ao longo dos 2, 3 próximos anos, mais atletas ainda vão deixar o clube. E vai começar uma nova renovação. É claro que o Bayern é um clube que, por natureza e pelo histórico, conquista muitos títulos todos os anos. Agora, brigar pela Champions já fica um pouco mais difícil. Já faz uns 3 anos, pelo menos, que foi disputa. No momento de transição de elenco, que tá chegando novos jogadores, muitos desconhecidos, outros são apostas, outros sobem da base, né? Então a gente vê o Bayern, o maior jogador do Bayern hoje é o James Rodrigues, né? Se a gente for da questão, estrelinha do eu acho que a estrela... E uma referência um pouco mais jovem. Mas eu acho que a estrela mesmo ainda é o Neuer, por exemplo. Mas só que daí é goleiro, né? O Neuer é o maior jogador, talvez, atual do elenco. Sim. Mas eu digo estrela mesmo, é o James por estar ali no meio de campo e ataque. É o cara que aparece nos jogos, né? Que fazem a diferença, dos caras que fazem a diferença num jogo, o James Rodrigues eu acho hoje que o Bayern, ele manteve, por exemplo, um elenco, de certa forma, para ter a tranquilidade de ter uma equipe que estava coesa e tudo mais, pensando muito na convivência. Que eu vou agora uma opinião pessoal. Eu não acho o Rafinha, lateral direito que tá vindo agora pro Brasil novamente, um jogador a nível Bayern de Munique. Eu não acho que ele é jogador de Bayern de Munique. Só que ele deve ser um cara de grupo, um cara de vestiário, que nunca foi mandado embora, ficou ali. E o Bayern, ele manteve um elenco, tá dando certo isso aqui, pelo menos em relacionamento, estamos ganhando o alemão todo ano, e vamos ficar nisso aqui. Talvez faltou... Daí, claro, é questão de maturidade, de planejamento de cada um. Talvez o planejamento do Bayern não fosse ficar disputando a Champions como o Real e o Barça querem todo ano. Talvez fosse isso, porque é o que parece. Porque eles bateram na trave um ano, que eles perderam pro Chelsea nos pênaltis. No ano seguinte eles ganharam do Borussia, também foi na prorrogação, ali na sorte. Na sorte que eu digo em termos, né? Mas o Robben... Dentro do que acontece no futebol ali...
Era mais time que o Borussia, mas ainda assim o Borussia tinha um timaço com o Lewandowski que tava lá, Götze tá jogando muito, o Reus, enfim. Mas eu acho que, enfim, o Bayern não se renovou como deveria, né? E até dentro do próprio campeonato alemão, que você disse que talvez o Bayern tivesse mais olhos pro campeonato alemão, já penou bastante pra ganhar Nos nessa últimos temporada, anos. né? Principalmente nessa última temporada. O Bayern, claro, vem vencendo sempre, mas venceu só na última rodada, nesse ano, nessa temporada, com 2 pontos de diferença pro O Borussia. que foi muito emocionante, né? Exato. Foi até uma coisa um pouco diferente, provavelmente, pro torcedor alemão, né? Então, o Bayern de Munique acabou tá um pouquinho mais fraco, pelo que a gente disse, por estar um pouquinho mais velho. E, bom, acabou perdendo dentro de casa, né? Por 3-1. Para essa equipe do Liverpool, que, bom, a justiça do futebol nesse caso foi realmente feita, né? Um time bastante superior. E o Liverpool venceu o Bayern por 3-1 fora. Daí a gente tem o Tottenham nas quartas de final, venceu o City por 1-0. E aqui a gente tem um time muito forte, que é o City, muito bem treinado pelo Guardiola, pra mim o melhor treinador do mundo. E perdeu pro Manchester fora de casa por 4-3, e aquele jogão, né? Aquele jogo que saía gol toda hora. Foi pra mim, eu acho que o melhor jogo dessa Champions foi esse. Lógico que a gente tem as grandes viradas e tal, que também são legais de ver, mas eu acho que em questão de jogo, o tanto de gol que saiu naquela partida e tudo mais, e o City chegou a fazer, se eu não me engano agora, ele fez o gol, né, no final, só que tava em... No último lance do jogo. O Sterling fez o gol e daí foi anulado pelo VAR, Foi anulado né? pelo VAR, né? Foi a primeira... O Agüero talvez a tava primeira impedido. grande aparição ali do VAR no futebol europeu, num momento bem decisivo. E que, por sinal, aquele gol poderia ter dado a vaga pro City na final, né? Uhum. Então a gente poderia ter um grande jogo. O City, que também é um time que vem todo ano martelando ali, chegando perto, mas que não acaba no final não conseguindo alcançar a vaga e chegar numa final de Champions, numa semifinal. E esse ano a gente viu ali o Manchester chegando muito próximo e seria um forte candidato. Eu acredito que Até o se título. chegasse na final, seria possivelmente o campeão. É claro que eu não quero dar uma de mãe de Ná, mas pela Até qualidade... que não tem como você imaginar que já foi eliminado mesmo. Pela... Uma mãe de nada passada. Uma Da mãe de realidade de paralela. suposições, né? Mas se o Manchester tivesse chego à final, eu acredito muito que pela qualidade do elenco que tem, seria o campeão da Champions 2019. Se fosse até contra o Liverpool, eu acreditaria mais no City. Eu acho que a caminhada do City tá muito parecida com o Chelsea. Quando o Chelsea foi comprado lá por um russo lá em 2002, 2003, daí começou a batalhar por ter Champions. Tanto que o Chelsea era conhecido como a pedra no sapato do Barcelona, que tinha Ronaldinho, daí posteriormente era Messi, Henry e Eto'o, daí foi indo, e sempre foi o time pedra no sapato. O Chelsea é isso, que foi um Chelsea que, pelo menos tecnicamente, evoluiu em volta de 2 jogadores principalmente, que é o Lampard... Não, 3 jogadores. Terry, Lampard e o Drogba, que foram jogadores que envelheceram na equipe, e a equipe foi mudando as peças em volta deles, mas era basicamente isso. E Joe Cole também, que foi um grande jogador do Chelsea. Que daí ele acabou aposentando um pouco antes mesmo, né? Saindo daqui... Tinha o Tertiek, claro. E daí ali por 2012... Em 2012, a temporada 11-12, foi o título tão sonhado do Chelsea, conseguiram o título da Liga dos Campeões. Então, eu acho que o City tá com uma caminhada parecida. Sim, e eu acredito, assim como o título Vini, chegou pro Chelsea... Só que eu acho que assim, ó, naquela época os times eram considerados a pedra no sapato. Hoje, pela nova geração que se tem, os times são considerados os novos riquinhos que nunca vão conquistar nada. E isso é um problema. É muito legal quando a gente olha lá pro passado e vê que os times levavam em consideração isso. Não, aquele determinado clube é a pedra no nosso sapato. Hoje já não. Hoje o que se leva em consideração é o time rico que nunca conquistou uma Champions e nunca vai ter nada, sabe? É o time que nasceu agora pro mundo. Na minha opinião, não é legal isso. Não faz sentido, porque o futebol ele é feito de fases. Então, tipo, alguns times às vezes vão ter mais dinheiro, vão ter menos dinheiro. Se alguém comprou e botou dinheiro, ele vai chegar num dia. Você vai dizer pra mim que o City nunca vai ganhar uma Champions, que o PSG nunca vai ganhar uma Champions? Me desculpe, eu não acredito. Um dia eles vão ganhar. Se continuar nesse mesmo investimento, eles vão ganhar. Se continuar com a mesma força, por exemplo, o PSG hoje em dia é um time muito forte. Se na próxima temporada ainda vai ser a mesma força, a gente não sabe, mas é um time muito forte. Que se tivesse, sei lá, jogando essa final com o Liverpool, com o Tottenham,
ia estar lá nas cabeças. Assim, é uma questão de tempo, eu imagino, pra É essas aquela equipes questão também ganhar. da piada também, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve uma piada que durou anos, que o Corinthians nunca vai ganhar Libertadores. Daí Ganhou. Daí, de repente, a piada virou que o Palmeiras nunca vai ganhar o Mundial. Não existia essa piada do Palmeiras, mas virou Não, a mas piada... o Palmeiras ganha Mundial, aí... Não, mas eu já não sei. Aí a gente exatamente. começa a entrar no O outro patamar. Palmeiras Não, mas ter independente. mundial é uma coisa... A questão é da piada. A piada... Sim. Não existia a piada do Palmeiras. Aí o Corinthians ganhou, agora a piada é o Palmeiras. E por aí vai. O Atlético Mineiro não chegou nem a ser piada de nunca ganhar um Libertadores. Eu lembro até de página que posta humor esportivo, que eles falavam bem assim, agora que o Corinthians ganhou a Libertadores, os próximos a gente zoar vai ter que ser o Fluminense, o Atlético Mineiro e o Botafogo. Só que o Atlético Mineiro e o Botafogo tem que participar mais da Libertadores pra gente poder zoar. E no ano seguinte os caras ganharam a Libertadores. É fase, que nem você falou. Ganhar uma Libertadores chorada, né? Mas com um bom time, um bom elenco. Daí a gente tem o Liverpool nas quartas de final. Passou o caminhão por cima do Porto, o Porto não viu nem... Sim. Aí é Quantas pura coisas questão de investimento e qualidade. É, exatamente. Enfim, foi ao natural pra equipe do Liverpool essa vitória contra o Porto. Daí a gente... Mas se a gente levar em consideração o Porto, é um clube que ele não briga anualmente pra chegar numa final, né, de Champions League. Ele é um clube que todo ano tenta se superar. Eu acredito E às vezes que consegue. É, 2004 não é um E clube que levou tem uma boiada como de pegar um Mônaco na final, daí deu uma boa. que tem como objetivo ser o campeão da Champions League. Não, o Porto ele quer chegar o mais longe que puder, até porque esses times são times intermediários, times... Mas sabe qual que é a questão? O Tottenham é a mesma coisa que o Porto. Eu ia até falar isso agora. O Tottenham, todos os confrontos, desde a primeira fase, ele não era favorito. Eu digo até pra você que, por exemplo, o Tottenham com o Internacional e com o Barcelona, ele era a terceira força do grupo, mas passou. Daí chega na... Quem era... Com a Quem... Inter não. Com a É, Inter eu não. não acho que é a terceira, é a segunda. Ele É. passou sofrido ali, empatando com a Inter. Em Mas eu investimento, vejo né? que- Se a gente falar daí em tradição e tal, beleza, mas vamos falar em investimento, talvez o Tottenham realmente tenha mais poder de investimento Sim. atualmente. E elenco também, né? Sim, né? Mas daí o investimento gera elenco melhor, né? Daí, agora, quando pega o Borussia, quem que é o favorito? É o Borussia. Esse é o pensamento de todo mundo. Pegou o Manchester City, quem é o favorito? É o Manchester. Daí pegou o Ajax, a gente não pode falar que o Ajax seria favorito, a gente só teria essa opinião, por quê? Porque o Ajax passou por Real Madrid e passou por Juventus. Quem que é favorito entre os dois? É o Ajax. Mas, e no final das contas ele chega na final, onde, de novo, o favorito é o outro. Porque não tem como você falar que o Liverpool não é favorito entre os dois. Sim, inclusive eu tava até buscando aqui, não vamos esquecer que o Liverpool terminou o campeonato inglês, que é o campeonato inglês, com 97 pontos. Cara, os caras bateram na trave ali. Perdeu uma partida. apenas. Perdeu uma partida e não foi contra o Tottenham. As duas partidas contra o Tottenham no campeonato inglês, no primeiro e no segundo turno, acabaram com vitória do Liverpool por 2-1. Qual é o nome do treinador do Liverpool, penso? É o Pochettino. Maurício Pochettino. Não, do Liverpool não. É o Tô Klopp. confundindo. É o Klopp. É o Klopp. Então, o Klopp, a estreia dele no Liverpool foi contra o Tottenham. Então, será que ele vai conseguir o mesmo adversário de estreia? Ele consegue pegar o primeiro título pelo Liverpool? Mas aí é que tá. É uma A gente mística, não vai. A gente não. Impossível a gente tentar adivinhar alguma coisa, porque essa Champions ela já mostrou que é uma. Tudo pode acontecer. Não, com O certeza. Barça era o grande time. grande candidato ao título e foi eliminado pelo Liverpool com um time alternativo, já que as duas principais estrelas do elenco não jogaram o jogo principal da temporada e também tinha mais, acho que, 4 jogadores que não eram titulares, né, naquele jogo contra Sim, o Barcelona. sim, aham. E sem falar que meteu 3-0. Perdeu de 3-0 a primeira e ganhou de 4-0 4-0 a volta. 4-0, é. Fez 4 gols num Barcelona que era o forte Só que aí que tá. favorito ao título. Uma das questões do Barcelona, pra mim o Barcelona tá muito abaixo do que joga há muito tempo. Pra mim o que foi o diferencial do Barcelona na temporada e na Champions até então, Messi. Porque Felipe Coutinho não tá tão bem, o garoto lá, o Dembélé não tá tão bem, o Suárez faz anos que não faz gol na Champions. Aquele gol que o Dembélé perdeu no jogo de ida, que depois se mostrou decisivo. Putz, Exatamente. não dá pra perder um gol daquele. Então- Você pode tá ganhando por 8-0, você não perde aquele gol. Não dá. Até porque fez diferença, como a gente Com viu, né? certeza. Então eu acho que o grande diferencial do Barcelona era Messi, que realmente é um cara, é um ET, fora de série. Esse era o diferencial do Barcelona.
time por time, o Liverpool se mostrou ser uma equipe mais competente. Então foi lá, venceu a volta por 4-0, lógico. A única questão que a gente tem que ver é que é muito difícil você fazer 4-0 no Barcelona. Ah, beleza, o Barcelona não tá tão bem, mas olha a camisa que tem do outro lado. Sim, Não eu é? acho sempre que você fazer 4-0 num time, qualquer time, é uma coisa. Agora você ter que fazer 4-0 já é outra completamente diferente. Porque se você, por exemplo, um jogo de campeonato inglês ou qualquer competição de pontos corridos, você faz um 4-0 no time, legal, é um resultado que não é tão comum, mas acontece. Agora, você entrar num campo tendo que fazer 4-0 num Barcelona, Exatamente. é muito complicado. A pressão é absurda. Não dá pra você chegar e falar, pô, eu vou conseguir porque do outro lado tem um gigante do futebol. Se fosse um time pequeno ainda até seria aceitável, né? Mas quando você precisa de resultado e se tem uma grande equipe jogando contra você, o resultado é teu pior inimigo. É o grande clube do século. Pra mim é o maior clube do século XXI, o Barcelona. Sim, o Barcelona. Eu tava inclusive vendo aqui as últimas finais de Champions. Esse jogo entre Tottenham e Liverpool é o primeiro desde a temporada 12-13 em que a final da Champions não tem Cristiano Ronaldo ou Messi. Então, né, não é pouca coisa também. Os dois são gigantescos, né? Como a gente já fez um podcast falando sobre o Cristiano Ronaldo e agora eu tô enaltecendo muito o Messi aqui, eu acho que vocês concordam, né? Sim, com certeza. Porque é gigantesco o que o Messi vem fazendo na temporada, que já fez toda a sua carreira. Pra mim, é o melhor jogador que eu vi jogar e eu o considero o melhor jogador da história do futebol. Pra mim. Então, só que não deu. O Liverpool foi mais time. E agora, cara, o que foi aquele lance foi o Arnold, né? O Alexander Arnold, que bate aquele escanteio. Bate curto, né? Cara, foi curto mais ou menos, né? que ele pegou a bate torcida. curto, mas ele pega totalmente A zaga desprevenida. zaga Zaga desprevenida, de calça sim, curta, como dizem. Né? Cara, foi muito legal aquele lance. Foi só perde em malandragem pro lance do Ronaldinho com o Rogério Ceni, só isso. Exatamente. Mas de resto foi muito massa, porque Não, e que sono da defesa. Exatamente. Pelo amor de Deus. é um lance que você não, cara, e se acontece isso num campeonato estadual, você fica puto contra a defesa. Daí os caras estão numa semifinal de Champions e me dá aquela. E agora outra coisa que eu queria falar do Barcelona, que é uma equipe que, assim como tem essa mística que o Bruno tá falando, às vezes os times ricos ali, o PSG e o Manchester, possam carregar isso de jogar contra, porque querendo ou não a gente sabe que tem certas místicas que jogam contra e parece que pesa na cabeça do jogador. O Barcelona daqui pra frente vai começar a pesar contra esse negócio de fazer um resultado bom em casa e pegar fora, porque já, cara, a Roma, com todo respeito ao torcedor, alguém que torce pra Roma, mas, cara, a Roma é um time minúsculo perto do Barcelona. Minúsculo. E conseguiu virar no passado. O Liverpool não. O Liverpool já é um time grande. Mas ainda assim, pô, tá ganhando 3-0, cara. Então, já começa a pesar um pouco no psicológico do Barcelona para as próximas temporadas isso aí. Pois é, mas eu acho que esse tipo de coisa fortalece o time. Porque o Barcelona se mantém aí os mesmos jogadores, acaba entrando um pouco mais ligado, um pouco mais esperto. Mas já que a gente tava falando do Messi, eu queria trazer uma questão aí para essa final que não terá o Messi, mas já que a gente tá falando de personagens. Das duas equipes, Liverpool e Tottenham, quem que tem, assim, aquele jogador, aquele personagem que você fala, putz, numa final de Champions, jogo único, 90 minutos, esse cara pode fazer diferença. Eu acho que o Tottenham tem mais personagens do que o Liverpool. Eu concordo. Principalmente o próprio Lucas, que foi importantíssimo ali na semifinal. Harry Kane, o Son. Eu acho que os três grandes jogadores do Tottenham seriam o Harry Kane, questão de qualidade, né? Porque o Lucas, ele se mostrou um jogador muito competente, mas eu acho que ele perde em qualidade técnica para os outros três que eu vou citar. Sim. Que é o Harry Kane, o Eriksen, que inclusive provavelmente vai pro Real Madrid na próxima temporada, e o Dele Alli. Eu acho que todos esses três são muito bons jogadores. E do lado do Liverpool, você pega três jogadores de ataque, né? Porque você tem uns caras de defesa também que são muito bons. Daí a defesa, acho que o Liverpool supera do Tottenham. Mas os caras de ataque, Salah, Mané e o Firmino. Eu acho que nenhum desses três, comparando... Não dá. Você comparar um com um, não dá. Eu acho que todos os três do Tottenham são melhores que os três do Liverpool. Só que daí o Liverpool, acho que no elenco é melhor. Você tem um Fabinho que tá... O Fabinho tá jogando demais, o Van Dijk tá jogando muito, o Henderson ótimo meio de campo, o Milner é ótimo meio de campo. Daí eu acho que no geral acaba dando... O Alisson, que o Alisson tá pegando, é brincadeira. Apesar que o Lloris tá vindo muito bem também.
Mas o Alisson, eu acho que atualmente é o melhor goleiro do mundo. Atualmente. Sim, eu concordo. Eu acho que o Alisson, ele é um goleiro que ele passou pela Roma e foi chegando no Liverpool pelos seus méritos próprios. Eu nunca achei, assim, um goleiro, uau, dos melhores do mundo, assim, talvez nem nível para a seleção brasileira, mas o que ele tá fazendo nessa temporada é realmente brincadeira. Se ele continuar mantendo esse nível que ele consegue essa temporada, realmente é um goleiro à altura de seleção brasileira, à altura de ser, sim, um dos melhores goleiros do mundo, ganhar prêmios, etc, nos próximos anos. Até a questão do Alisson, eu também não gostava muito dele, principalmente na época dele de internacional, né? Eu não lembro que ano que ele foi pra Europa, foi ali por 15, 16. Eu lembro que nesse mesmo ano, acho que foi... Não, mas enfim, eu lembro que no ano que ele foi embora, foi feita uma eleição entre os próprios goleiros do futebol brasileiro, feito pela Globo, pra que eles elegessem, sem colocar em primeiro, segundo, terceiro, os 3 melhores goleiros do Brasil. E o único goleiro citado por todos os goleiros foi o Alisson. Eu, leigo, eu não acho ele muito bom goleiro, mas todos os outros goleiros acham, então alguma coisa esse cara tem de diferente. Com certeza. E eu acho que o que também pode ter feito a diferença negativamente pra ele foi a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo dele foi bem fraquinha, assim. Exato. Ele não cometeu nenhuma falha tão bizonha, Só mas que a bola que foi pro gol entrou, né? a bola que foi pro gol entrou e que poderia não ter entrado. Talvez se fosse o Alisson de hoje em dia, e a gente tá falando de o quê? Menos de um ano depois da Copa do Mundo, mas se fosse o Alisson de hoje em dia, talvez ele defendesse algumas bolas que passaram na Copa do Mundo. E daí se ele conseguir manter esse ritmo e for pra 22, da Copa de 22, fazer uma boa Copa de 22, aí isso pode pesar muito bem pra ele. Principalmente aquele gol do De Bruyne, né? Sim, Aquela com ali dava certeza. pra pegar. E o primeiro gol que o Brasil tomou? Não, o primeiro gol foi É que totalmente contra a Suíça. azar ali. O primeiro, na verdade, eu lembro dessa questão. O primeiro gol, o Kompany, ele que faz o gol, ele chega cabeceando no primeiro pau, porque foi o seguinte, o dia que o Tite foi visitar o Manchester City, ele conversou algumas coisas com o Guardiola. E o Kompany, parece que ele se atrasou um pouco pra ir com o grupo, e ele pegou a conversa do Tite com o Guardiola, onde o Guardiola e o Tite estavam discutindo essa questão de defesa ali, nesses escanteios. E o Tite falou que ele usa mais ou menos o que o Guardiola faz nos seus equipes. E o Kompany, ele arriscou, ele falou, eu acho que se ele for fazer exatamente o que nós no City fazemos, o jeito de fazer o gol é assim. Daí ele fez exatamente o lance do primeiro pau e deu certo. E ainda assim, o Brasil teve a Bélgica quase fez um segundo gol, bem idêntico ao primeiro. O lance, pelo menos, né? Então, mostrou ali os azares, né? O Kompany escutou uma conversa e, no final das contas, azar. Não deu certo, deu sorte. Certo e sorte, porque ele tava... A bola acabou esbarrando, né, no Fernandinho antes de entrar. Então vamos fechar, Vini. Pra você, quem vai ser campeão? E pra você, quem decide essa final? Pra mim vai pro empate, um caminho fácil aí, um palpite fácil. Em cima do muro, né? Em cima do muro, 1-1, e daí o último pênalti vai ser batido pelo Son, e ele vai fazer, e aí vai ser o título do Tottenham. Ah, não, você é louco. O Son tem uma história muito, muito legal pra gente não destacar ele. Sem Tottenham. Eu digo sem Tottenham, né? Que o Bruno e o Vini sabem. Mas é que eu sou muito, muito fã, ou posso me dizer torcedor do Arsenal. Então, pra mim, o Tottenham é o último time que pode ganhar essa Champions. O Liverpool já não é muito bom, mas entre Liverpool e Tottenham, então tem que ser Liverpool. Então, pra você, Bruno. Pra mim, sem sombra de dúvida, o Tottenham é o campeão desse ano. Não, sério mesmo. 7-0. 3-0. 3-1 pro Tottenham. Um gol do Son e um do Lucas, com certeza, na final. Tottenham campeão. O Lucas é um jogador que merece muito dar a volta por cima. Esse podcast não é sobre os jogadores que estavam esquecidos e puderam melhorar o seu desempenho dentro de campo em outro clube, mas eu acredito que o Lucas é um grande jogador, merecedor muito do que aconteceu com ele nessa edição da Champions, nessa temporada, jogando pelo Tottenham. Falando do seu futebol, eu acredito que ele não era merecedor da convocação, assim como não aconteceu, né? Mas eu acredito que a longo prazo, não tão longo, senão ele vai ficar muito velho, mas a longo prazo ele volta à seleção. E com certeza ele vai ajudar o Tottenham a levantar esse caneco, essa orelhuda aí. Bom, eu acho que vai dar Liverpool. Pela lógica, né? Não, mas eu acho que vai dar Liverpool com gol de zagueiro ainda. Vai ser tipo um 1-0. Eu acho que a expectativa criada por todo o campeonato vai matar numa final. A gente às vezes cria uma expectativa, nossa, o campeonato foi legal demais, não sei o que, daí na final vai
pra mim vai ser meio xoxa, sem um jogo mais amarrado, até porque são duas equipes inglesas. E as duas, se fosse, por exemplo, um City e um Manchester United, eu tinha certeza que ia sair mais gols, porque são duas equipes que jogam mais pra frente. Agora, tanto o Liverpool quanto o Tottenham são equipes muito táticas. Então, o Liverpool, por exemplo, ele fez muito gol no Barcelona, primeiro porque precisava, e segundo que o Barcelona joga aberto. Agora, contra um Tottenham que não joga aberto, não vai ser desse jeito. Então, na minha opinião, vai ser um 1-0 ali, daí fica mais na torcida, né? O gol do Van Dijk ali já ajudava. E outra coisa, vocês acham que o Van Dijk mereceria ser o melhor do mundo, como tem gente discutindo isso aí? Não. Porque ele pode ser considerado o melhor zagueiro, o melhor jogador da posição. Mas melhor do mundo a gente já tratou disso, né, Vini? Não, se ele Né, meter... Greg, a gente já tratou disso em outro podcast. Se ele meter, Não, mas é que se ele nessa meter temporada, 2 né? gols nessa final aí, ele é o melhor do mundo. Se não quiser, não. Mas, ó, eu digo pra você que nem o melhor zagueiro ele é. Tem um menino lá do Ajax. Curitiba? Do Ajax que jogou mais que ele. É o Sim, Delite, com Delite. certeza. Delite. Eu acho que jogou mais que o Van Dijk. É que tem aquela questão, o Van Dijk não leva drible não sei quanto tempo, não sei o que lá. Mas, cara, Mas o isso Delite não jogou quer dizer muita nada. bola, além de fazer gols. Até porque o Delite ele já tá em negociação com o Barcelona, né? Próxima temporada aí, possivelmente, vamos ver mais um jogador holandês na equipe do Barcelona que vai sugando o mercado das grandes promessas do futebol. Griezmann já tá indo pra E lá. fazendo mais uma transição de elenco, né? Mais uma vez o Barcelona saindo na frente dos grandes concorrentes, apesar de que nessa última transição não foi tão boa assim, né? Não conseguiu trazer tantos títulos. Não repôs o Neymar, por exemplo. Não repôs. Não conseguiu. Até tentou com o Felipe Coutinho e o Dembélé. Dembélé, mas não é a mesma coisa. E eles não querem o Neymar novamente, então vai ficar difícil repor a altura. Não, e outra coisa, até eu esqueci de falar antes pra gente poder discutir. O Liverpool foi vice ano passado. Reforçou Alisson, Fabinho e o Shaqiri. São as 3 principais contratações. Você acha que essas 3 contratações são suficientes pra dar um título? Claro, tá na final de novo. Mas, ó, o Fabinho tá Só jogando... por ser o Alisson no lugar do Karius. É. o Fabinho tá jogando muita bola, cara. O Fabinho, me desculpa, mas o Tite ele deve estar vendo outro esporte, porque não é possível que o Fabinho não tá na Copa América. Não entra na cabeça. E o que ele- Lucas? Não, o Lucas eu já não concordo tanto, mas o Fabinho, cara. É que o Lucas, querendo ou não, ele foi decisivo pro Tottenham, mas eu não acho que ele fez uma temporada, Mas tanto que é futebol é reserva. momento. Tem que botar o cara no momento bom. A gente já tratou disso, inclusive. Mas agora, o Fabinho, não é que a convocação veio, né? Agora, semana passada, a gente. Cara, é impressionante como o Fabinho não tá nessa convocação. É absurdo. A imprensa inglesa citou isso muito na imprensa britânica. E tem o Shaqiri, que é banco, mas é um jogador que sempre que entra é um cara de muita velocidade. Eu só quero fazer 2 adendos negativos em relação a, principalmente a senhora UEFA, que 2 informações que saíram e que na verdade são muito negativas, tanto em relação a essa final quanto em relação à final da Europa League, que inclusive a gente não comentou, mas também entre 2 ingleses, Arsenal e Chelsea. Cara, a da Europa League é muito absurda. tensa, é muito Absurda. absurda. Mas vamos começar pela da Champions League, que o estádio Wanda Metropolitano, palco da final, tem capacidade para 68 mil pessoas. Sabe quantos ingressos são divididos entre as 2 torcidas? Ou já foram? Imagino que já tenham sido comprados. Já deve ser vendido, não sei. 33 mil. Isso dá metade do estádio. Estádio vazio pra uma final. Não vazio, né? Porque a outra Sim, metade sim, mas- é gente de patrocinador, gente de mídia, enfim. Mas eu digo vazio no sentido de... Qual De país torcida. que vai ser disputado? É Madrid, é na Espanha. Ah, sim. Um estádio sem eco, sem torcida, sem... Porque o torcedor, que é o maior interessado em estar ali... Cara, o Tottenham nunca chegou numa final. Você acha que o torcedor do Tottenham não quer estar presente lá nessa final? E tá sendo tirado isso dele, querendo ou não. Que é o principal consumidor desse produto, da final especificamente, 18 e 19. Exato, lembramos que a Libertadores Sul-Americana segue o mesmo caminho. Mas Exatamente. isso é papo pra outro episódio. E outro detalhe da Europa League, que o Greg já está bastante revoltado visivelmente, e que você que tá escutando a gente também já deve ter ouvido falar, que é em relação ao Mkhitaryan, que é um jogador armênio, a final da Europa League que vai ser disputada em Baku, no Azerbaijão, e por questões, enfim, políticas, sociais, os armênios não são bem-vindos no Não pode nem Azerbaijão. entrar lá. Não pode nem entrar. Como é armênio, simplesmente pelo fato de ser armênio, Mkhitaryan não jogará a final da Liga Europa. Não, Não, Alcará, a equipe do E Arsenal. é só o Mkhitaryan, né? Os caras podiam tirar muita gente, mas é o Mkhitaryan que vai jogar. Exato. É de um absurdo. É um isso, absurdo cara. gigante. É E sem noção isso, porque a UEFA ela tinha que pensar em todos os fatores antes de levar uma final a determinado país. Tá, alguns podem até dizer não, mas o pensamento da UEFA não foi de prejudicar alguém, mas sim de poder levar a final de
um grande campeonato a um país que não tem um futebol representado e tal e tudo mais, não tem grandes times e quer inserir o futebol como cultura naquele país, mas aí acaba prejudicando um dos times porque um dos seus grandes jogadores não pode jogar, não é bem-vindo naquele país. Um dos, digo tudo mais, ridículo. é o jogador. Claro, o Arsenal tem o Ozil, tem o Aubameyang, mas o jogador do Arsenal é o... A criação ali tá nele. O Ozil não tá na fase que já teve um dia, o Aubameyang bem... De vez em quando joga bem, cara, e é impressionante. É a mesma coisa que você tirar dos times que a gente tá falando. Você tirar do Tottenham, tirar o Kane, você pegar do Liverpool e tirar o Salah, que seja, o Firmino. Então mata o time. Isso é absurdo, na verdade. Ainda mais por ser o Arsenal, né? Aí você já tá sendo um pouquinho mais clubista, né? Então, e agora, lógico... E, na verdade, eu queria fazer mais um adendo, que é de uma outra história que, na verdade, tem a ver com as duas que a gente já falou, que é a carga de ingressos para a final da Europa League. Se a metade do estádio de Madrid vai ser destinada a torcedores dos dois times, 16,5% dos ingressos serão destinados aos torcedores de Arsenal ou Chelsea. Que beleza, hein? Que beleza. Pena que eu não tinha dinheiro mesmo pra ir lá, então... Só pra fechar. 11.602 entradas para os dois times, é o total. E o problema é que os torcedores, eles compram esses ingressos antecipadamente, né? Então, alguns torcedores, eles acabam comprando achando que o time deles, que tem um bom elenco, um grande elenco e é favorito a Champions, eles compram pensando já que o time vai estar na final. Quando chega a final, o time não tá. O que acontece? Os torcedores não vão. Sim. Aí fica lugares vazios numa final de Champions, que tem dois grandes clubes, que tá sendo um espetáculo, mas o estádio tem uma proporção dele vazia. E mesmo que vá, o cara vai e ele já não tem apreço de fato por nenhum dos dois times. Daí também não é aquela emoção, não é... Pra quem tá acompanhando o espetáculo, não tem o canto, não tem o torcedor de fato. É um espectador ali, daí não é a mesma coisa também. A gente sabe disso. E eu até acredito, é um posicionamento meu, que a UEFA teria que colocar os ingressos da final para vender após a decisão de quem seria os dois times a disputar. E tempo teria, né? Sim, dá tempo suficiente, até porque um jogo como como esse, os torcedores, eles acabam encerrando ali, esgotando os ingressos em um único dia. Sim. É muita coisa, é pouco ingresso para muita gente querendo ir. Então eu acredito que tá faltando um pouco mais de pensamento racional aí da UEFA para poder melhorar os públicos das finais. Já que a gente entrou no assunto Europa League, assim como bom torcedor do Arsenal, eu também não gosto do Chelsea. Mas vocês viram De quem que você gosta, Greg? É que só do Arsenal. É o Arsenal. Não, é que Chelsea e Tottenham são os rivais londrinos, né? O resto o Manchester é só outro time grande. Daí seria... Mas o Chelsea, pra chegar na final, vocês chegaram a ver o lance que o David Luiz salva em cima da linha, que é sensacional, cara. Eu não sei se vocês chegaram a ver esse lance. Último, acabando o jogo, eu não lembro quem era... Na semifinal. Eu não lembro quem era o adversário do Chelsea na semifinal, mas é um lance absurdo. Que o David Luiz... Não sei se vocês lembram do David Luiz salvando uma em cima da linha contra a Espanha na final das Confederações em 2013. Eu acho que chega a ser mais bonito que aquele lance. Então só um adendo aí, porque muita gente fala, né, do David Luiz virou um vilãozão depois, principalmente Frankfurt. E o David Luiz virou um vilãozão, principalmente depois da Copa do Mundo, né? É um bom jogador. Não é craque, mas é um bom jogador. Não é à toa que é ídolo no Chelsea. E agora vamos só ver os palpites aqui de como vai ser essa final da Europa League. Arsenal 2-0. E você, Vini? Chelsea 2-0. Acredito que o Chelsea vence por 1-0. Eu só digo aquela questão, né? O Chelsea... Apesar de achar que o Arsenal tem um time melhor. Só que sem esse cara, fica mais difícil. A temporada 17 e 18, o Chelsea vinha muito bem, foi campeão inglês, inclusive, com uma ótima temporada, principalmente as atuações do Kanté. E na final da FA Cup,
todo mundo dava o Chelsea como campeão, deu o Arsenal. Então, eu tô nessa esperança também. É isso aí. Agora a gente vai ficar com a história pitoresca. Então, Bruno Ferreira, você tem uma história pitoresca pra trazer pra gente hoje? Eu tenho uma história pitoresca e é uma história relativamente engraçada. Foi um sonho também. Ultimamente a gente tá tendo muito sonho, né, Greg? Todo mundo tem um sonho ali que vira uma história pitoresca. Eu vou falar aqui a frase que o Vini falou naquele podcast que eu contei a história do meu sonho. Ele falou, um garoto sonhador. Então, somos garotos sonhadores. Ainda bem, né? Que quem sonha um dia alcança o seu objetivo. Vamos ver se você vai alcançar o objetivo do teu sonho. Eu prefiro não alcançar. Mas enfim, eu lá descansando a minha beleza por esses dias atrás, acabei entrando num sonho aleatório assim que eu achei muito engraçado. Estava eu na Arena da Baixada, estava a equipe Capivara na Arena da Baixada cobrindo um jogo. E de repente eu me vi na beira do campo pra fazer alguns stories, né? A arena cheia e tudo mais. E daí quando eu viro pra fazer os stories, quem tava do meu lado? Ele, Johnny Pedroso. Só que a gente não tava em pé na beira do campo. A gente tava dentro de uma piscina. Uma piscina daquelas de criança, sabe? Aquelas piscinas pequenas. Mas coube vocês coloridas. Mas aí que tá. A piscina não tinha água, a gente só tava ali dentro pra poder fazer para poder fazer os stories da torcida. A federação ela delimitou o espaço como banheira. Só que foi uma piscina infantil cheia de desenho, com o fundo azul ainda. E aí estava eu lá fazendo os stories junto com o Johnny Pedroso, a Arena da Baixada lotada, uma final de campeonato paranaense em um clássico Atletiba. E o estádio tava meio a meio, metade vermelho e preto, metade verde e branco. O que é impossível de acontecer, né? Você com o Johnny na beira numa piscina na beira da arena. Impossível? É bem possível. De repente, estávamos filmando e tal, e eu e ele conversando, batendo um papo. Quem chega do nosso lado, puto, mas puto, com uma raiva, e falando: porra, vocês não estão prestando atenção no jogo? Você é o comentarista e não tá falando do jogo, tá fazendo stories aí? E daí quando eu olho pra minha mão, eu não tinha mais um celular, eu tinha um microfone já. E quem era o cara que tava falando tudo isso? Renato Gaúcho. Que ele tem tudo a ver com Atletibas, lógico. E detalhe, aí já não era mais Atletiba o jogo. Era um Atlético e Grêmio, e o Grêmio tava apertando, amassando o Atlético dentro da arena. Só que eu, como não estava naquele jogo e meu sonho era o Atletiba, comecei a falar que o Atlético tava pressionando o Grêmio, que o Atlético foi pra cima, fez 1-0 e tudo mais e tal. E daí ele veio do meu lado e falou: porra, esses caras ao invés de prestar atenção no jogo, ficam aí filmando o estádio. Agora, ó, não sabe nem o que tá falando ali. E foi assim que acabou o meu sonho, minha história pitoresca. E eu achei engraçado, porque foi uma coisa muito aleatória. Eu acho que foi mais aleatório, Greg, do que aquele outro teu com o Didi. Sinceramente. Eu não... cara, eu digo porque o meu sonho, ele se teletransportou. Sim, tudo mudou dentro do sonho, né? O celular virou um microfone, o Atletiba virou um Atlético e Grêmio. E eu comecei a inventar histórias do que não tava acontecendo no jogo que eu não tinha visto. Eu só digo que o meu é mais aleatório porque eu não consumo nada com o Didi faz muito tempo. Eu não vejo nada do Didi. Agora, esses dias atrás, que por curiosidade eu comecei a seguir ele no Instagram. Só isso. Ô, louco. Mas, cara, eu não via nada do cara, de repente eu sonhei com o cara. Cara, eu não via pelo menos uns 2 anos. Mais que isso. Quantos seguidores o Didi tem no Instagram? Caramba, cara, não lembro, mas eu sei que ele posta umas paradas ali. O Greg é um deles. Agora eu sou um deles, mas eu sei que hoje mesmo ele postou um vídeo ali que... Psit! Ele não falou Psit, vem aqui. Aquelas piadas, aquelas famosas piadas do Didi, aquele humorzinho de criança, enfim, mas nós agradecemos a sua audiência, muito obrigado por ter ficado até aqui, agradecemos, esperamos que você compartilhe, porque nós, a Capivara, fazemos tudo isso por vocês, somos todos Capivara. É isso aí.